Ei, Janaína, tudo bom? Ei, Juju. Hoje nós vamos ter um papo legal aqui hoje, né? Vamos conversar com um colega meu que chama-se Rômulo Jogaib. O Rômulo eu conheci. Ei, Rejane, tudo bem? Vamos fazer uma live. Aí, Rômulo, tudo bom, querido? O Rômulo, eu conheci Rômulo há uns 2 anos atrás. Eu estava procurando uma maneira de começar uma reposição hormonal de testosterona. E deixa eu te apresentar primeiro, Rômulo. Se você quiser que eu te apresente ao vivo, eu te apresento. Mas oi, Débora. E aí o Rômulo, eu faço reposição hormonal há 27 anos, né? Que eu sou ginecologista. E aí eu queria... Talvez nem Rômulo saiba dessa história. Eu estava pesquisando na internet e as pacientes têm uma demanda muito grande para reposição hormonal de testosterona, né? A testosterona é um esteroide muito importante para nosso metabolismo e nossa hormese, né, hormonal. E aí, mas não tinha uma maneira de repor testosterona. A testosterona em gel, ela não era satisfatória. E aí apareceu no grupo de WhatsApp. Vão segurando aí que eu vou conversar com o Rômulo daqui a 5 minutos. Apareceu no grupo de WhatsApp lá um curso do Rômulo, né? E aí eu olhei assim, os caras muito novos e tal. Eu falei assim, bom, eu vou conversar com ele, saber se é mais uma pegadinha ou se realmente vai ser um curso que vai valer a pena, né? Aí, porque na área médica tem muito colega nosso que vai dar curso, o cara põe um título no curso, chega lá e fala outra coisa, né? Eu tô cansado de cair nesse golpe. Tem um colega nosso famosésimo aí e tal, endócrino, que dá curso assim, e isso deixa a gente chateado. Bom, aí o Rômulo, eu liguei pro Rômulo e falei assim, ô Rômulo, o que você vai ensinar? Aí ele me explicou como é que era, nós vamos conversar ao vivo aqui. Eu achei super interessante, e aí eu fui para o curso do Rômulo para conhecê-lo e conhecer um pouco do seu trabalho. O trabalho que ele faz é um trabalho espetacular lá em Niterói, né? Ele é médico, nutrólogo, e tem uma experiência enorme com reposição de testosterona, tanto em homem quanto em mulher. Então é uma oportunidade muito boa para vocês conhecerem um pouco de testosterona, que é um hormônio que melhora a nossa imunidade, melhora a força muscular, melhora nosso desempenho, melhora dor, né? Principalmente dor, melhora desejo sexual, melhora a nossa convivência com as pessoas. E a proposta que vem, que o Rômulo trouxe, né, para a gente repor essa testosterona, é uma maneira muito tranquila, muito honesta, muito fácil de repor. Eu tenho 51 anos, eu já repunho a minha testosterona e hoje eu reponho. Ok, Edmund, eu vou falar com o Rômulo, daqui a pouco a gente pode conversar. E eu já reponho a minha testosterona no modelo que aprendi com o Rômulo. Ô Rômulo, na hora que você quiser solicitar aí, pode solicitar para a gente começar a conversar. Então é um cara que tem muito médico que passam aí pela medicina e exercem uma boa medicina, mas tem alguns que chegam e fazem alguma coisa diferente acontecer, né? Então o Rômulo é um desses caras que fazem alguma coisa diferente acontecer, né? Virei minha tela aqui, aí, né? Então eu combinei com o Rômulo está até operado, ele teve uma lesão no bíceps. Pede para falar aí, ó, pede para você entrar, saia e entre novamente. Aí na hora que você sair e entrar novamente, vai dar, aí você pede para conversar e eu aceito você aqui.
O Rômulo, eu tinha combinado com ele de fazer uma live sobre testosterona, que é um conhecimento que eu queria passar para minhas pacientes, para os meus seguidores, porque é um tema muito polêmico. Ô Saulo, fica aí, não vai embora não. E é uma demanda enorme no consultório, muita gente procura a gente, tanto a pessoal da medicina esportiva que quer ganhar massa muscular, quanto pacientes mais idosos também. Rômulo vai entrar ao vivo aí agora com a gente, e aí vai ser um prazer conversar aí. Oi, colega! Muito bom. Fala, meu amigo. Muito bom. Tudo legal. Você está aqui. Deixa eu desligar você aqui. E aí, tudo bem? Tudo na paz, cara, tudo tranquilo. Como é que tá a recuperação do bíceps? Tá bem, cara, ó. Deixa eu ver. Não. Cara, foi um movimento bobo, né, cara? Foi, eu já tinha essa dorzinha no meu bíceps, no meu ombro, né? A dor era no ombro e era uma dor sem uma atribuição. Ela não vinha quando eu treinava, ela vinha em horas totalmente aleatórias e eu achava até que era uma dor de caráter cérvico-braquial e eu atribuía a posição de travesseiro, noite mal dormida. Ia levando meu barco, não tive diminuição de força, não tinha nada. Puxando freio normal. Normal. Até que, brincando com meu filho, né? Meu filho tá pesando uns 20 quilos, segurando ele pelas duas perninhas. Fui segurar com um braço só, ele estalou. Aí nisso que estalou, eu nem senti dor, não tive nem dor. Mas eu olhei que meu braço estava deformado, com aquele famoso bíceps do Popeye. Aí que caiu a minha ficha, fica uma bola. Como ele arrebentou na região proximal, né, a bola fica baixa, né, o bíceps fica mais baixo. Entendi. E nem chegou a fazer equimose nem nada, né, e eu nem tive dor no momento da ruptura. Já devia estar desgastando há muito tempo, devia estar só... E aí, enfim, aí eu fiz esses tempos aí de coronavírus, até foi positivo para mim, porque os hospitais estão vazios, estão zerados. Estão vazios. Tanto o hospital público que eu trabalho, quanto o hospital particular que eu fui receber atendimento, zerado, totalmente vazio. E cheguei lá, fiz prontamente minha ressonância, identifiquei a lesão, procurei uns amigos, né, para poder marcar com um bom ortopedista, né? E quinta-feira fui admitido na quinta noite, operei na sexta de manhã. Na sexta-feira mesmo recebi alta. Ontem estava com uma dorzinha chata, não sou de ficar usando analgésico. Cheguei a usar analgésico. Aí, hoje eu falei assim, peraí, ontem à noite eu falei, vou fazer um negócio. Fiz uma dose alta de nandrolona e de GH que acabou a dor. Cara, acabou a dor. Tô movimentando, tô fazendo tudo. Tem ação analgésica. Bizarro. Eu não acredito. Eu não achava que em mim, que sou um camarada de altos níveis de testosterona, iria ter um efeito. É lógico que num idoso, numa pessoa cujo limiar é lá embaixo, você está a um nível, você vai melhorar. Em mim eu achei impressionante. Fiz a injeção ontem, dormi bem pra caramba, acordei, tô movimentando meus braços, supinando, pronando, incrivelmente sem nenhum remédio para dor. Então a interferência, será que é seu aí ou é daqui? Acho que parou agora, hein? Parou. Peraí. É um ruído, né? É um ruído, Olha, até desliguei meu ventilador aqui. Então vai ser isso, é o ventilador. O ventilador mata mesmo. Vai ficar no calor aí uns minutos. Não, tá bom. Eu até tô com a janela aberta aqui, tô tranquilo. Eu fiquei sem graça de fazer sem camisa, porque você ia estar sem camisa. Aí você não vou entrar nessa não, cara. Não vou passar vergonha ao vivo, não. Ô, Sérgio, o pessoal me critica muito, cara, porque eu faço a maioria dos meus vídeos sem camisa ou de regata. E quando eu me lancei no YouTube,
eu fazia, né? O primeiro vídeo que eu fui falar no YouTube foi sobre ginecomastia. Aham. E aí foi um vídeo totalmente assim, para passar uma história minha, nada, não era nada médico, Certo. né? O som ainda tá com interferência, né? Deixa eu ver se eu tirando o meu fone melhora. Peraí. Eu tô sem fone também. Vê se melhora. Olha, pessoal, melhorou aí? Acho que Aí, melhorou. aí resumo. Eu até cedi algumas críticas e fiz alguns vídeos com jaleco, mas eu falava, cara, eu tô em casa, vou fazer um vídeo com jaleco dentro da minha casa, não tem nada a ver. Dureza, né? Né? E eu detesto usar jaleco, eu sou um cara que se deixar eu uso pijama cirúrgico e olhe lá, porque eu detesto usar jaleco. E aí eu fui fazendo os vídeos de forma bem artesanal, né, de forma bem caseira, dividindo, né, um conhecimento que eu absorvia, né, como você falou. Né, eu sou um camarada que não tenho tanto tempo de experiência na medicina, né, mas isso não quer dizer que eu não tenha algum conhecimento para passar, né? Exatamente. Então, é lógico que cada um tem uma bagagem diferente, né? Você, durante o seu aprendizado, você absorveu uma coisa que eu certamente não absorvi. Durante o meu aprendizado, ainda que seja menor temporalmente, eu absorvi uma coisa que você não absorveu, né? Então, a gente está sempre compartilhando, né, coisas novas, né? E a perspectiva de cada um de nós médicos, cada um tem um foco, né? E olha um lado do paciente. Tem gente que se preocupa mais com uma questão técnica, outras pessoas se preocupam mais com o bem-estar diário e com o psicológico, né? Eu já passei por várias fases da minha vida, com 27 anos de formado, né? Então, eu já passei por várias fases e uma coisa eu te falo, viu, assim, o bem-estar do paciente no hoje é o fundamental para que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida, sabe, irmão? Quando você coloca num pedaço da sua aula que você fala que negar testosterona para um senhor, aquele vídeo que você mostra, o senhor com bengala, é a mesma coisa de negar um copo de água para um cara no deserto. Eu vim pensando nisso há muito tempo, porque eu vi muitas pessoas, muitos idosos padecerem da deficiência de testosterona e todos os médicos negam por puro desconhecimento. E aí, quando chega na minha mão, que é um cara que, assim, me preocupa com o bem-estar da pessoa hoje, sem ficar falando, não, mas você pode ter um problema amanhã. Meu filho, você vai ter um problema amanhã, que você vai morrer. Eu também vou morrer. Mas o importante é você estar bem hoje. Né? O cara, às vezes, está com 70 anos de idade, não está conseguindo levantar e tem alguém que está preocupado. Não, isso pode causar um problema daqui a uns anos. Eu olho assim, oi? Né? Então, você tem que viver... É hoje, cada dia, que você tem que viver bem. Né? E isso muda a vida dos pacientes, meu Romulo. Você deve notar isso, né? Eu queria que você contasse um pouco da experiência sua em relação a mudar a vida de principalmente pacientes que precisam, do ponto de vista clínico, com uso de testosterona. O que acontece, né? Como você mesmo falou, né? A gente não aprende na faculdade direito sobre hormônios esteroidais, né? A gente praticamente não aprende nada, pelo menos na minha formação. O meu aprendizado sobre isso foi praticamente nulo. E tudo na medicina, né? Você tem diversos assuntos que a gente passou batido na faculdade, né? E testosterona, sem sombra de dúvida, é um deles. E assim, eu não vou ser hipócrita, né? Eu, quando comecei a faculdade, né? Eu gostava de corpo humano, tinha interesse em corpo humano. E como eu tive a ginecomastia, eu acabei tendo contato com o que seria corpo humano e tive vontade de fazer medicina. E aí, enfim, comecei a me exercitar para melhorar minha forma física. Eu não queria ter uma aparência feminina, ginecomastia me dava uma aparência feminina, eu queria ter uma aparência masculina. E aí eu a internet ainda estava um pouco incipiente, mas eu fui, né, naquela internet ainda de escada, de madrugada, procurar informações sobre
ginecomastia, aí caí em hormônios, e fui me interessar por hormônios assim. Aí, enfim, entrei na faculdade de medicina e já era um camarada viciado em atividade física e comecei a usar esteroides anabolizantes por conta própria. E aí, durante a faculdade de medicina, eu fui buscar informações sobre isso. Eu falei, bom, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? Porque não tem ninguém para cuidar da minha saúde. Então, eu tenho que procurar essas informações. Cara, impressionante, mas na faculdade ninguém sabia me dar informações nenhuma sobre testosterona. E, enfim, né, alguns professores até me viam comendo proteína, né, marmitas com altas quantidades de proteína, me criticavam. Vai ter problema renal. Vai ter problema renal. E aí eu chegava e falava assim, vem cá, você que é nefrologista, fala pra mim quantos fisiculturistas você tem lá na sua clínica de hemodiálise. Eu faço essa pergunta também. Ficava envergonhado, só tinha hipertenso e diabético, né? Eu falava, cara, proteína não causa dano renal. Não é assim que funciona. Lógico. Enfim, e aí fui me interessar por testosterona e falei, bom, se eu quero usar esses hormônios, ainda que fosse com um fim estético, e eu não tenho por que mentir isso, eu falei, bom, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, senão eu vou me matar no caminho, né? Claro. E aí eu fui estudar sobre isso, fui procurar as pessoas mais bem conceituadas no mundo sobre testosterona, e eu aprendi muita coisa durante esses anos todos de faculdade, que não foram dentro da universidade que eu aprendi, né? Então, eu comecei a trabalhar num posto de saúde logo depois de formado, e eu via lá senhoras idosas, bem fraquinhas, cheias de dores pelo corpo. E eu pensava, poxa, esse negócio que eu uso aumenta tanto minha energia, minha disposição, por que eu não posso usar isso nelas? E aí comecei a ver que tinha artigos mostrando os benefícios disso. Né? Na época a gente tinha até mais disponível não só a testosterona, outros esteroides como a nandrolona, a oximetolona. E comecei a aplicar esse conhecimento no posto de saúde. E tive um feedback incrível, né? No posto de saúde, no posto público, né? As pessoas são muito carentes e quando você consegue fazer alguma coisa por eles ficam extremamente gratos. Né? Na época eu trabalhava num posto onde um político tinha me colocado lá. Eu simplesmente ia trabalhar, não sabia nada de política. Até hoje sou um cara que não tenho nenhuma ligação com política. E os pacientes vinham me perguntar, doutor, o senhor vai se candidatar a alguma coisa? Porque você estava ajudando, né? Você estava ajudando, coitado. Quem está ajudando? Pois porque estava ajudando, eles viam que fazia efeito. E eu falava bastante de alimentação, que era um negócio que ninguém sabia nada. Porque ninguém sabe, né? Não ensina na faculdade, né? Você explicar para uma pessoa, né? Semi-analfabeta, analfabeto sobre proteína, carboidrato, lipídio, é um mundo, né? E, enfim, aí fala, Edson, e aí o que acontecia? Eu falava sobre isso, então era aquele médico doido lá, o médico fortão que chegava, passava os remédios diferentes, que deixava os velhinhos que vinham envergadinhos, voltavam em pé, bem dispostos. Então isso foi fazendo eu me apaixonar mais pelos benefícios dos esteroides. E, enfim, e como eu vi que era um conhecimento que poucas pessoas tinham, eu comecei a colocar esse conhecimento para o mundo, pela internet, né? Assim, poucas pessoas tinham, talvez aqui no Brasil, mas no mundo isso é amplamente conhecido, né? Então, tem o Geosted, né? Então, enfim, e aí... o que acontecia muito, né? A adesão dos pacientes era ruim porque era uma injeção intramuscular, então era uma injeção desconfortável. Dureza, né? Pois a pessoa, uma vez a cada 2 semanas, enfiar um agulhão na bunda e doía, enfim. E o Geosted, ele veio com a proposta de oferecer uma injeção menos dolorosa, mais confortável. Foi aí que você teve o insight de fazer microdose subcutânea? Sim. Foi aí que eu comecei a falar, bom, então vamos passar a fazer isso com o cipionato de testosterona que a gente tem no mercado, que é o Deposteron. E comecei a fazer, vi que tinha uma adesão boa, os pacientes gostavam. E assim, a maioria dos estudos que tinham antes do Geosted,
eles não respeitavam a farmacologia da droga. Então, você tinha muito pico e muito vale. Sim. E a pessoa se sentia às vezes bem, às vezes ruim, você tinha muita dislipidemia. E quando você usava níveis mais estáveis, a pessoa se sentia bem e você tinha menos dislipidemia, menos oscilação de humor, né? Enfim. E aí eu comecei a botar isso para frente, né? Falando, né? E recebi, até hoje recebo bastante crítica. Ah, porque isso não pode ser feito. Não tem estudo mostrando que o deposteron... Eu falei, bom, não tem estudo mostrando o deposteron, mas tem estudo mostrando o enantato, tem estudo mostrando o cipionato, né? Aqueles médicos caxias, né? Que só querem seguir o que está na bula e acabou. O cara não quer fazer diferença, né? Nenhuma. Pois é, aí eu recebi bastante crítica em relação a isso. Fui começar a estudar. O meu conhecimento, sem dúvida, era muito maior no público masculino. Eu falei, bom, vamos ver o que o público feminino pode obter de benefício. Afinal, testosterona é um hormônio feminino também, né? Sim. Então, tanto nas mulheres em fase reprodutiva, você tem maiores níveis de androgênios do que hormônios femininos. Não tenha dúvida, é lógico. E aí, enfim, fui estudar sobre isso. Vi que os artigos davam respaldo para o uso, mas os próprios artigos comentavam: nós não temos uma medicação voltada para a mulher. Então, o próprio artigo falava que tinha benefício, mas que não tinha uma droga, um produto farmacêutico voltado para a mulher. E aí que eu falei, bom, a gente tem que fazer microdoses dessa testosterona na mulher para melhorar a libido, enfim. E aí comecei a fazer isso, né, no consultório, né? Hoje a gente tem no mercado o Deposteron, o Nebido ou Ormus, que é uma testosterona mais lenta ainda. Essa eu gosto de usar somente para mulheres. E o Durateston, que é um mix de 4 ésteres, que é um pouquinho mais doloroso a aplicação, né? Eu prefiro usar ele de forma intramuscular e não subcutânea, enfim. Mas é mais uma opção, né, que a gente tem. Eu faço reposição hormonal feminina há 20 e tantos anos, né? Eu formei com 23, eu estou com 51, e eu fiz ginecologia logo no início, né? E aí desde sempre, eu sempre vi as mulheres sofrerem muito pela deficiência hormonal, e aí eu comecei a fazer reposição hormonal feminina. E a história da reposição hormonal feminina ela é muito interessante, né? Porque ontem eu fiz até uma live falando, ela veio no início para tratar sintomas do menopausa, e a gente usava Premarin, que era o hormônio estrógeno conjugado equino. Então, todos os estudos científicos que falavam mal da reposição hormonal usava como protótipo o Premarin. E aí, quando vieram os hormônios bioidênticos, e nós começamos a usar de maneira mais ampla os hormônios bioidênticos, os médicos continuavam criticando, pensando no Premarin. Eu falei assim, esquece o Premarin, não tem mais Premarin. Não, mas porque aumenta o risco de câncer, esses trabalhos eram com Premarin. Não, porque dá trombose, esses trabalhos eram com Premarin. Aí vem aquela frase, né, Rom? É tudo a mesma coisa. Eu falei, meu filho, é tudo a mesma coisa, uma Kombi cheia de japonês. Não tem nada de tudo a mesma coisa, né? Que é só para nós que é a mesma coisa, para eles são diferentes. Mas as drogas são completamente diferentes. Quando eu introduzi a testosterona, mesmo em forma de gel, na minha reposição hormonal feminina, a melhora que a gente obtém no controle da reposição hormonal, principalmente de fogacho, bem-estar e humor, é impressionante. E aí você consegue reduzir a dose do estrogênio, que dá nostalgia, que dá dor abdominal, e que às vezes dá um pouco de irritabilidade, o estrogênio, né? E aí, com a testosterona, em microdose, a gente consegue reduzir um pouco isso aí. Depois que eu tive o contato, que você me ensinou a fazer as microdoses de testosterona subcutânea, a qualidade de vida das minhas pacientes, assim, melhorou enormemente. Eu tenho que te agradecer isso aí, porque Obrigado. Quando toda paciente que me agradece, eu falo assim, obrigado, mas esse conhecimento eu estou só replicando.
porque é um grande ganho. Principalmente quando a gente consegue fazer na paciente idosa, que a gente tem, os filhos são pessoas que participam da vida da paciente idosa e vem trazer, porque confiam na gente, e você consegue fazer. Gente, é um negócio, assim, extraordinário. Eu não sei nem como que a paciente sobreviveu até aquele momento sem a testosterona. O paciente sai da cama, o paciente melhora a qualidade de vida dela, assim, todos os aspectos, e aí a gente começa a tirar as medicações, né? Eu estou com uma paciente lá, dona Gilda, ela me veio com 12 medicamentos, entendeu? E eu estou tirando um por um. E agora ela tem Parkinson, sabe? E por último eu vou tirar aí o medicamento de Parkinson e vou entrar com o cannabis medicinal para ela, que é uma outra luta, né? Todas essas inovações que a gente traz para você ser pioneiro é um negócio muito complicado, né? Então, tudo que a gente traz, você bate com o status quo, que não quer que nada mude, porque nada mudando, também não preciso de mudar, então a vida fica mais confortável, assim. É o que a gente está vendo aí no Brasil hoje, né? Está todo mundo dentro de casa, assim, não me tira de casa, não, deixa eu ficar aqui dentro de casa quietinho, né? E esse medo que as pessoas têm de mudar, de fazer acontecer e fazer ficar diferente, né? Eu acho que isso aí cega as pessoas para encontrar novas soluções para novos problemas. Eu tenho tirado a quantidade de pacientes que chegam no meu consultório com dor crônica, tomando tal da pregabalina, e eu tiro tudo com testosterona. Bicho. Não sei se você tem essa experiência aí, mas na minha clínica, todos os dias. Eu só tenho uma coisa que eu até queria a sua opinião. Que um dia chegou uma paciente tomando altas doses de testosterona. E aí ela me veio com uma pasta dessa grossura com o exame de polissonografia. Aí quando eu olhei, eu falei assim, olha, você está com a apneia do sono, isso aí é da testosterona. Ela virou para mim e falou assim, vou morrer com a apneia do sono, que a testosterona eu não largo. Mas eu acho que realmente era. Você tem essa experiência na sua clínica? Sobre a apneia do sono? Uhum. Olha, o que os artigos falam, né? Sempre que eu pego um paciente que se queixa, né? Vou falar primeiro da minha experiência prática e o que eu já li sobre os artigos, né? Eu sempre pergunto assim para um paciente, como é que é seu sono, cara? Você dorme bem? Você não tem problema nenhum para dormir? E aí em seguida eu pergunto, você tem uma parceira fixa? Tenho. E essa parceira já falou se você ronca? Já falou sim. Porque quando o camarada se queixa para mim de cansaço, doutor, estou indisposto, uma sonolência, cansado, vontade de dormir o dia inteiro. Eu penso que o camarada pode ter apneia do sono. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu já passei por isso. Eu já tive apneia do sono e eu sei exatamente como se sente uma pessoa que ronca e que dorme de maneira que não oxigena o seu cérebro. Então eu sei exatamente como é isso. Quando eu ganhei muita massa muscular, hipertrofiei demais o meu pescoço e eu tinha uma sinusitezinha crônica, isso aí junto potencializou, eu comecei a ter apneia do sono, eu roncava à noite e cheguei ao ponto de dormir no volante. Dormi no volante, acordei. Cai demais, né, bicho? Você fica na merda. Eu não conseguia sentar para assistir uma aula. Eu sentava para assistir a aula, caía de sono. Era um negócio grotesco. E então eu sei como é exatamente isso, né? E eu já tive pessoas próximas, né? Eu dava plantão num hospital em Belford Roxo, um hospitalzinho bem simples. E lá dormia na salinha eu, que era acadêmico, e uma senhora que era a gesseira do hospital. Gesseira é aquela pessoa que põe gesso. Põe gesso, exatamente. Fica lá fazendo isso. E ela, tadinha, várias vezes à noite, ela roncava muito, e várias vezes à noite ela acordava com aquela falta de ar horrível, palpitação, né? Enfim, então eu vi bastante isso.
Dá um medo dormir com essas pessoas. Assim. Eu já dormi com um pediatra, assim, era terrível. E aí o que aconteceu, né? O que acontece, né? Existem estudos mostrando que testosterona pode causar apneia do sono? Sim, existe. O paciente que já, lá no Joca, minha amiga Beth aqui falou, exatamente, no hospital mais simples de todos, o único hospital em Belford Roxo, Joca. E assim, existem estudos mostrando que testosterona pode causar apneia do sono? Sim. Nós sabemos que pessoas com uma circunferência de pescoço maior de 42, 43 centímetros roncam? Normalmente sim. Seja ela um grande fisiculturista com massa muscular ou um obeso. Então, assim, na minha opinião, na minha prática, eu não tenho visto o uso da testosterona causar apneia. Mas existem estudos relacionando a isso, sim. Quando o camarada já tem apneia, né, o que a gente recomenda frequentemente? É que ele emagreça, né, que ele perca peso. Né, se é um caso mais extremo, que ele use CPAP, não tem jeito, né? O cara tem que oxigenar, tem que regenerar o sono dele, né? Agora, na minha opinião, cara, inclusive assim, não só minha, como também do último consenso de 2018 da Sociedade Brasileira de Ginecologia, a melhor indicação do uso de testosterona é em relação a libido e desejo sexual na mulher, né? Eu costumo dar uma aula, até separei um slide aqui, eu costumo dar uma aula sobre desejo sexual na mulher, e aí eu falo assim, as pacientes vêm me procurar porque quer tomar alguma coisa para melhorar a libido. Isso aí é todo dia, viu, Romulo? Acho que não sei se é pelo desgaste do casamento ou do dia a dia, mas todo dia quer alguma coisa para melhorar a libido. E as pessoas acham que vai tomar uma injeção de testosterona e que todos os problemas da vida vão acabar e que vai voltar a ter libido. E aí eu falo assim, olha, desejo sexual de homem é mais ou menos isso aqui, ó. Desejo sexual de homem é isso aí, ó. Tem testosterona on, não tem testosterona off. E aí quando eu falo agora desejo sexual de mulher, aí eu mostro um painel de avião. Porque é o seguinte, se você ligar um botão errado, o avião cai, à noite não acontece nada. Né? Eu fui, quando eu fiz ginecologia, eu fiz sexologia também, sabe? Eu fiz residência de sexologia, então eu sou sexólogo, até assim, a priori, né? E aí, no consultório de sexologia, era muito comum a gente fazer terapia, e eu falei assim, a primeira coisa, sexo você faz a dois, né? Então, se um tomar testosterona, não adianta, porque o outro também tem que ter desejo. Né? Então, tomar testosterona para masturbação nunca vi funcionar. Mas, assim, dentro na minha opinião, assim, de todas as drogas que existem para desejo sexual, e eu tenho um arsenal enorme que eu uso na minha clínica diária, testosterona assim, não tem sem sombra de dúvida, tanto para homem quanto para mulher. Para homem é aquele botãozinho que eu mostrei, né? Sem a testosterona não funciona mesmo, né? Agora, para mulher, o que eu tenho notado, assim, e não é só para desejo, não, também para melhoria da performance física, do dia a dia. Eu tenho uma coisa que eu quero discutir com você. Eu começo a repor testosterona lá das minhas pacientes, né? E elas adoram e não há motivo para parar. Mas aí escuta de um lado, escuta de outro, e aí um colega fala, outro fala, o personal fala, e aí vem com a história do ciclo. Eu tenho a mesma opinião sua, mas eu queria que você falasse. O que você acha sobre fazer ciclo de 3 meses ou tomar microdose continuamente? Olha, sem sombra de dúvida, né? O nosso organismo, né? Ele tenta sempre se adaptar a qualquer estímulo que a gente faça, né? Qualquer estímulo que a gente dê, o nosso organismo ele vai tentar se adaptar, não tem jeito. E quando você faz doses elevadas de esteroides anabolizantes, e assim, hoje a gente tem muito menos opções terapêuticas na farmácia, seja na farmácia de manipulação, seja na farmácia alopática normal, acaba que algumas dessas pessoas vão para o mercado negro. E no mercado negro você já tem esteroides com impureza contestável, esteroides que dizem que tem
um determinado esteroide tem outro, né? E o que eu falo assim, qual é o esteroide mais bem conhecido, mais bem documentado e estudado do mundo que a gente tem? É testosterona, né? Não tem outro. Então, é lógico que tudo na vida é custo-benefício, né? Você chegar Cara, tá muito barulho, hein? Você quer entrar e sair de novo para ver se isso melhora ou não? Não. Deixa eu ver, melhorou? Parece que é quando eu falo, cara. Ah, parou. Tá meio... Não, tá beleza. Vai lá. Então, assim, eu já fui um camarada que fiz uso suprafisiológico, dosagens suprafisiológicas, e isso, sem dúvida, te predispõe a maiores efeitos, né? A maiores efeitos colaterais, né? Na própria mulher também. Só que quando descobriram a testosterona e viram seus efeitos anabólicos de construção de massa, legal, que bom. Só que eles viram que a maioria desses efeitos estavam associados aos efeitos androgênicos, né? De caracteres sexuais secundários, como o pelo, a voz mais grossa, né? A oleosidade da pele. Não pode e aí começar a virar de testosterona, né? Não entendi. Não pode ter pico. Não pode ter pico da testosterona, né? Sim, sim. E aí foram desenvolver esteroides que eram molecularmente semelhantes à testosterona, onde você, em tese, priorizava os efeitos anabólicos em detrimento dos efeitos androgênicos. E aí tiveram anandrolona, oxandrolona, enfim. E assim, na mulher, cara, parece que é no meu áudio mesmo, cara. Quando eu falo. Você quer sair e entrar de novo? Vamos ver, porque nunca acontece isso, cara. É. Eu vou sair aqui, eu vou entrar. Eu vou sair e entro e você me chama de novo, tá? Tá bom, beleza. Galera, mas assim, o Rômulo é uma pessoa que fez uma diferença enorme. Eu tive com ele e eu melhorei muito a minha conduta em reposição hormonal. Tem 27 anos, eu tenho 51 anos, eu sou ginecologista há 27 anos. E eu reponho hormônio e reponho testosterona dos pacientes há muitos anos, mas sempre usando gel, né? E a melhoria é muito boa com o gel, a gente tem algum resultado, mas só que o gel, quando a gente vai repor testosterona, a gente tem que pensar em duas ações da testosterona. A gente tem a questão androgênica, que é muito desejável, e a gente tem a questão anabólica, que é super desejável. Quando a gente fala em anabolismo, tem gente que fala assim, nossa, mas isso é muito perigoso. Olha, você só tem duas coisas na vida. Ou você está catabolizando, ou você está anabolizando. Então, catabolizar é perder massa muscular. Anabolizar é ganhar massa muscular, né? Então, vamos lá, vamos começar com o Rômulo de novo aqui. Então, o anabolizante, ele é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Anabolizar é desejável, né? E aí, vamos ver se voltou ao normal. Voltou normal, normal mesmo. Eu acho que está o mesma coisa. Vai, continua, começa aí, vai lá. Eu estava falando sobre anabolizante, você deve ter escutado aí. Né? Esse termo, né, ele acaba sendo muito pejorativo, né? As pessoas... Cara, tá horrível o barulho. Meu Deus do céu. É interessante. Eu já vi várias lives suas, não existe esse barulho. Pois é. Isso aí deve ser uma coisa, deve ser um imposto. Né? É um mal olhado. Caiu tudo aqui. Deve ser esses parafusos que você colocou no braço, Romulo. Deve estar dando interferência aí. Pior que é bioabsorvível, cara. Não é nem parafuso. Os parafusos são fios? Não, é um parafuso bioabsorvível, né? Ah, é? É com esse parafuso que os ortopedistas vão fixar o tubo agora, a galera que for trabalhar. Eu tenho dado risada com os áudios, viu?
O pessoal tá brincando, né, cara? Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Hoje, a Nice Yamaguchi, vamos falar um pouquinho aqui do Covid, né? Que você tem a mesma posição minha em relação a essa paranoia, essa histeria que virou, né, coletiva, total. As pessoas não chegam nem perto de você e tal. Hoje a Nice Yamaguchi, hoje não, sexta-feira, a Nice Yamaguchi foi no Congresso Nacional falar com o presidente, né? E realmente, assim, o uso precoce da hidroxicloroquina, que tem ação anti-inflamatória, por isso que ele é usado em lúpus e é usado em artrite, né? O uso precoce, quando você começa a ter sintomas, já se mostrou benéfico, né? Lá no hospital do Santa Maggiore, lá no Sênior, né? Na Prevent Sênior, e eles estão com resultados excelentes. E eu falei assim, poxa, não pode esperar a inflamação começar, né? Em relação vamos levar para o lado da testosterona. As pessoas chegam, agora que quer melhorar a imunidade. Eu falei, querido, você tem que estar preparado para a guerra sempre. Você quer aprender a nadar depois que você caiu na água? Isso a gente, né? Entendeu? Agora, semana passada, a minha vitamina D do consultório acabou. Por quê? Porque saiu na TV e o Bolsonaro isentou o imposto, né, de vitamina D e zinco. Só que, poxa, são pelo menos 2 meses antes. Então, testosterona é isso aí. Você tem que estar com seus níveis hormonais ok, né, para você ir para a guerra. Então, ou seja, não é só a questão de uma inflamação, uma infecção virótica aí pelo Covid, mas você pode sofrer um acidente de carro, você pode ter uma ruptura do tendão do bíceps a qualquer momento e você tem que ser operado e precisa estar com a sua imunidade ok. Então, imunidade, saúde, não é um negócio que você busca no meio do caminho. É igual você vai receber um estrangeiro na sua casa que fala inglês e você tem que aprender inglês em uma semana. Não, você tem que estar preparado para a vida, né? Aquela máxima que a gente fala, não é sorte, é oportunidade que aparece para a pessoa preparada. Entendeu? Então, a verdade é isso. Você tem que estar preparado para você enfrentar. E o uso de testosterona é isso, né? Outro dia eu atendi um senhor de 80 anos que o filho dele mandou ele para mim porque ele caiu da escada. E o filho dele é um cara que é meu conhecido, é meu amigo, e usa testosterona também, tem 50 e poucos anos. E esse camarada é um advogado famoso aqui em Belo Horizonte, e ele usa testosterona em overdose. Eu já conversei com ele sobre isso e tal, mas é um cara que conhece tanto quanto nós, médicos, sobre testosterona, estuda bastante. E esse camarada ele mudou a vida dele, cara. Ele teve no CTI. E ele teve no CTI malzaço mesmo, no CTI. E ele falou assim, Sérgio, uma coisa que eu te falo para você, médico, não nega analgésico, não nega bem-estar para quem está doente, não. Ele falou que ele teve no CTI 2 meses internados e o melhor momento que ele tomava injeção, aquela injeção famosa, que a gente não gosta, não posso falar o nome aqui em público, né, mas que dá uma analgesia, o camarada tem um bem-estar enorme. E ele falou assim, Sérgio, eu não sei que nome que é dessa injeção, mas, poxa, era o único momento do dia. Por que eles não davam aquela injeção o tempo todo? Eu falei assim, eu vou te falar, não sei por quê, mas médico parece que tem um quê de sádico, né? Porque quando eu dava plantão no CTI, quando eu dava plantão em pronto-socorro, eu mantinha todos os meus pacientes sem dor. Eu não deixava ninguém sentir dor, porque a dor diminui, né, a nossa imunidade. E o uso de testosterona melhora a nossa imunidade, melhora a resistência à insulina, melhora o controle de peso. O peso é uma doença inflamatória que piora a nossa imunidade. Então é isso, a gente tem que manter o tempo todo. Por isso eu falo assim, não, você tem que estar preparado para a vida. E o uso de testosterona é isso. Mantém a gente preparado o tempo todo. Eu não sei até onde nós vamos com essa medicina curativa, essa medicina aí que busca o tempo todo apenas prescrever medicamentos. A maior dificuldade que eu tenho hoje é
tirar medicamento das minhas pacientes. Chega lá com aquele pacote básico, meu irmão. Rivotril, omeprazol, antidepressivo, pregabalina, remédio para dormir. Estatina. E aí vem estatinas. Né? Assim, é difícil para a gente, é um negócio complicado. Né? A gente que usa uma medicina buscando saúde, né? E fica na contramão, porque a quantidade de colegas que tem que prescrevem isso é muito maior do que nós que estamos tirando. Então, a sensação que você tem é que você fica enxugando gelo o tempo todo. E quando você prescreve uma testosterona, que você sabe que vai melhorar o bem-estar do paciente, você sabe que o paciente vai melhorar, chega lá na frente do outro colega, toma bomba, né? Bomba que eu falo não é a bomba da testosterona, né? Toma bomba porque o colega lá, o cardiologista, fala assim, não, você não pode tomar isso, né? Isso é uma coisa que deixa a gente assim, extremamente desanimado. Eu não sei se você tem essa mesma sensação no seu dia a dia. Tenho sim. Só que assim, cara, talvez por eu ter menos horas de voo, eu ainda não baixei minha cabeça, não, entendeu? O que acontece, né? Minha mãe tem asma, né? E minha mãe era uma pessoa sedentária, ela tinha crises respiratórias, o lugar onde ela morava era muito úmido, tinha poeira, era um local favorável às crises de asma dela. E minha mãe é uma pessoa super introvertida, ela é professora primária, dá aula até hoje, mas ela é uma pessoa super introvertida e é uma pessoa que, assim, uma vez eu fiz questão de levá-la no nutricionista, porque eu sei que santo de casa não faz milagre. Levei ela no nutricionista, a nutricionista chegou e falou assim, olha, você não come proteína. A proteína do seu dia é um peitinho de frango que você come no almoço. Quando ela falou isso, eu falei, amém. Alguém falou... Aleluia! Que não seja eu, porque na cabeça dela eu sou o filho marombeiro, que quer ganhar músculo até pelo ouvido. E sua mãe deve conversar com a minha. É a mesma coisa. Enfim, né, meu irmão é cirurgião geral, e quando ele viu um frasco de creatina lá em casa, ele chegou e falou assim, porra, você vai foder o rim de mamãe. É dureza. Aí eu falei assim, meu camarada, você entende de quê? De corte e costura, rapaz. Não se mete nessa porra. Porque minha mãe, tadinha, ela chegou e falou assim, ai, Romulo, isso vai ferrar meu rim. Eu falei, mãe, você acha que eu vou te dar algo que vai ferrar seu rim? Eu falei, quantas vezes você viu esse pote entrar aqui de creatina? Eu já era para estar na hemodiálise, então. E, enfim, né, para você ver, muitas pessoas que são médicos e não entendem de determinado assunto, acabam cuspindo aquele veneninho que eles já ouviram em algum lugar, exatamente, né? Então, assim, né, isso às vezes tem um efeito deletério porque a pessoa ouve, porra, quando é uma coisa muito bem aceita, ninguém questiona, mas se um falou uma coisa, outro falou outra, pronto. Aí o paciente, às vezes, minha mãe ficou temerosa, né, de usar. Então, aí minha mãe asmática ia no pneumologista, fazia o tratamento convencional, que era o beta-agonista e o corticoide inalatório, e ela, com essa dieta paupérrima em proteína, né, começou uma atividade física forçada. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, escolhi um personal trainer muito bom, que sabe transitar num público mais introvertido. Ela ia pela manhã na academia de musculação, né? Academia de musculação a gente sabe que tem todo tipo de público. E uma pessoa que é mais introvertida pode achar que não pertence àquele meio, ficar um pouco acanhada. Mas eu falei, mãe, você está aqui para buscar a sua saúde, esquece os outros. Foda-se o resto, E aí ela se adaptou, só que ela tinha muitas dores, muitas dores. A tolerância dela ao exercício era horrível. E por usar o corticoide, a gente sabe que favorece a destruição muscular. Eu comecei a usar esteroide na minha mãe e ela melhorou sobremaneira. As dores que ela tinha, a frequência de treinamento dela, ela melhorou. A recuperação, a disposição física, né? É uma atividade que, por mais que seja uma musculação, ela ganha condicionamento cardiovascular. Enfim, a gente baixou as doses de corticoide dela.
ela hoje, pô, leva uma vida totalmente normal, é uma pessoa que não tem hipertensão, não tem diabetes, e usa esses esteroides. Quando a gente foi no pneumologista dela, eu me apresentei como filho dela, que usava nandrolona na minha mãe, e o médico lá, né, não se opôs, não falou nada. Não, realmente, tem benefício. Ele não sabia. Não sei se falou. Não sei se falou porque o filho está aqui, é médico, Claro. ou se preferiu não entrar num conflito. Mas eu acho que a gente tem que bater na tecla até chegar um momento que as pessoas têm que, bom, isso aí existe, isso tem efeito terapêutico, né? O paciente está usando, tem alguém assistindo ele, e eles aceitarem, né? Não existe nada absoluto na medicina, né? Você querer, como é que se diz? Fazer fluxograma é muito interessante, é muito legal na teoria, né? O paciente tem isso, bum, vai para cá. O paciente tem aquilo, bum, vai para lá. Isso é muito bom, mas às vezes na prática você não vai conseguir particularizar dessa forma. Então não pode chegar, esteroide anabolizante vai ser danoso para você. Por que vai ser danoso? Anabolizar é ruim, construir tecido é ruim, né? Então, e o anabolizante ele mais preserva do que constrói tecido, né? Então, a gente tem que começar a bater nessa tecla, mostrar que existe estudo científico atestando seus benefícios, né? Especialmente para esse público, para um público idoso que está com a taxa catabólica mais alta, né? Exatamente. Eu acho que está faltando... o que está acontecendo? Nós estamos aumentando muito a nossa longevidade, só que sem qualidade, né? O que eu tenho visto, né, você também, é que a gente tem cada dia mais idosos com acamados. 70 anos, 75, 80. Só que dos 60 anos em diante, ele está com a boca cheia de dente esperando a morte chegar. Ainda mais agora que só tem implante, né? O pessoal está todo mundo com dente. Então, assim, tem menos qualidade de vida do que os nossos avós. Então, é importante, sim, todo o que existe para melhorar a nossa longevidade, só que a longevidade saudável, ela pressupõe a manutenção de 3 funções do nosso corpo. A função cognitiva, a função sexual, leia-se a pelve, ou seja, não perder xixi, não perder cocô, né? Não poder ter os seus órgãos pélvicos todos íntegros, e a função locomotora, que é o mais difícil que existe você manter ao longo tempo na sua vida. Eu falo para as pessoas assim, olha, esse médico que está contraindicando a sua reposição hormonal agora, aos 55 anos, 50 anos de idade, ele não vai te visitar aos 70 quando você estiver com o pezinho lá pro ladinho com a lesão do colo do fêmur. Ele não vai lá te visitar. Então, é agora, aos 50 anos, que você tem que garantir essa locomoção sua aos 70. Porque massa muscular, você não compra na farmácia, não dá 1 quilo de massa muscular, não. É um negócio suado, filho. É dureza para conseguir, né? Uma outra coisa interessante, você estava falando sobre creatina e tal, e aí venho aqui para aproveitar o gancho, é nutrição nesse paciente idoso. Eu falo para meus pacientes, eles não acreditam, mas quando o cara tem 60 anos, o estômago dele tem 60 anos também. Então, ele não tem mais a capacidade de digerir. E aí, o que você viu na sua mãe, que é o que eu vejo nos idosos, na hora que eu faço um recordatório alimentar, o cara não come proteína. E aí, quando você vai repor, às vezes até com whey, que é horrível, porque tem uma alta taxa de açúcar, né? Mas tá bom. Às vezes você usa ali, ou então usa um repositor de proteína, de uma maneira geral, o camarada fala assim, não, porque eu fui no meu cardiologista, ele achou melhor não. Mas fica difícil para a gente, né? Mas eu acho assim, eu não desisto nunca, eu continuo ali firme e tal. Nossa live daqui a pouco vai dar 1 hora. Nós vamos ter que encerrar, né? Mas, Romo, só para encerrar aqui, eu queria a sua opinião. Eu estou muito entusiasmado com os peptídeos. O que você me diz desses peptídeos aí? Olha, eu não tenho um conhecimento prático sobre peptídeos, tá? Diferentemente do SARMs, né?
os peptídeos, eles já são muito bem documentados, que nós sintetizamos eles, então não é algo novo para o seu organismo. Claro. Eu mesmo, para me recuperar das lesões, fiz questão de encomendar uns peptídeos lá dos Estados Unidos, uma amiga minha, que está até assistindo a live, vai trazer para mim, porque existe muita falsificação, né? Você comprar aqui no Brasil é complicado. Tem um colega, o André Zúcaro, que tem uma experiência boa, um nutricionista, que tem uma experiência boa com peptídeos. E ele teve até lesão cardíaca, está usando peptídeos e está tendo muito bons resultados. O André Zúcaro está no grupo, não? Tá participando da live, não? Eu acho que não, cara. Ele é um pouco fujão aí do meio digital. Certo. Mas ele tem uma experiência boa com peptídeos. Eu acho que é um negócio muito promissor, sim. É um conhecimento que eu quero absorver. Eu sei que lá fora, nos Estados Unidos, isso já é uma realidade. Né? E assim, é complicado quando você quer usar um negócio e está lá, uso somente para pesquisa. E aí você chegar para o seu paciente, explicar, olha, cara, está escrito uso para pesquisa, mas existe documentação científica sobre o benefício daquilo ali. Como não são drogas patenteáveis, as pessoas não têm um grande interesse, né, em promover o uso dessas drogas. Mas, sem dúvida, né? Até para a questão da libido tem peptídeo, né? Que ajuda na libido. PT141. Eu tenho uma experiência própria com o uso do Melanotan. O Melanotan, cara, é um negócio, assim, incrível. Incrível. De libido, a diminuição de massa gorda, definição muscular, melhoria de disposição física, aparência, porque você fica morenaço, né? Você fica, em 25 dias, você tá moreno de praia, porque você mora em Copacabana, entendeu? Um negócio, assim, maravilhoso. Eu já usei. O efeito, cara, assim, eu não colocava fé, não. Na hora que você toma a microdose do Melanotan, né? Na hora, você sente a sua pele toda esquentar e libido lá para cima, e o bem-estar dura aí umas 2 horas. E o efeito é muito rápido dele, sabe? Mas tem que tomar muito cuidado com a dose. Eu tenho essa. Depois você tem que me passar essas fontes aí, porque a fonte que eu obtive, né, que é mais confiável, é lá nos Estados Unidos, a Peptide Science. Sim. Peptide Science. Sim, eu uso deles. Nós temos um grupo que a gente participa, né? Eu acho que você está no grupo de peptídeos. Né? E o SARMs, apesar de ser um xenobiótico, né? Tem muita paciente chegando tomando SARMs. Eu sei que você também tem a mesma posição minha. Tem algum deles que se destaca? Você teria alguma relevância para você? Do SARMs? Olha, tudo que eu estudei sobre SARMs hoje, eu não prescrevo, não prescreveria, não usaria em mim, porque, assim, eu não tenho estudo dele com humanos. Se você tiver, me manda, porque eu pesquei, porque eu não vejo estudo de SARMs com humanos, né? Uhum. E não é um negócio novo, né? Existiu há muito tempo atrás, mas foi abandonado porque os estudos com as cobaias mostravam que essas cobaias animais, elas estavam desenvolvendo câncer em múltiplos órgãos, em doses elevadas, né? Então a indústria parou por ali. Então tudo que eu estudei sobre SARMs, eu não usaria, embora, né, o próprio Cardarine, que não é considerado um SARMs, vários pacientes que já vieram até mim usando, chegam lá com um homem com HDL de 80, 100, você fica assustado, né? Então você fala, poxa, um negócio tão, como é que se diz, tão querido por ser tratado pela Big Pharma, que é o colesterol, a gente tem a droga, que é o Cardarine, por que eles não estão prescrevendo isso, né? Se é tão bom assim? Né? Provavelmente porque é algo que causa problema, na minha opinião, né? Então, a gente como médico não tem que só ver números, né? Parâmetros laboratoriais são importantes, mas a gente tem que recorrer à literatura e ver o que a gente tem documentado. Então,
SARMs eu não prescreveria e não usaria em mim, mas peptídeos diferentes, né? Eu usei em mim com